Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Realidade e Conceitos. Boa noite. Nessa palestra, vamos descobrir que a grande dificuldade em entender e aplicar os princípios do caminho infinito é compreender que a grande mudança precisa ser feita em nós mesmos e não nos outros. Para a maioria das religiões, a ideia é sempre que o outro precisa ser corrigido, precisa ser salvo ou curado. Nós, naturalmente, não precisamos, pois já estamos no reino dos céus. Mas aqueles que estão lá fora, estamos sempre procurando salvá-los, curá-los ou reformá-los. Essa ideia não funciona na mensagem do caminho infinito. Nessa mensagem, você é sempre espiritual e perfeito. E eu sou aquele que não está conseguindo vê-lo corretamente. Portanto, sou eu quem precisa corrigir minha impressão, o meu conceito sobre você. Pense sobre isso, porque no momento que você olha para o mundo lá fora, sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos, você precisa se lembrar de que, apesar das aparências em contrário, não há nada de errado com eles. Eles são espirituais, eles são perfeitos, eles são do reino dos céus, eles são da família de Deus. Mas você tem mantido um conceito errôneo sobre eles. Isso se aplica tanto aos seus amigos quanto aos seus inimigos. Eles também são espirituais e perfeitos, embora você não queira considerá-los dessa forma. E o fato deles serem seus inimigos mostra que você não os compreende ou tem mantido um falso conceito sobre eles. A mensagem do caminho infinito trata da realidade e da correção dos falsos conceitos sobre a realidade que nós mantemos em nossas mentes. Preciso corrigir os falsos conceitos que eu mantenho sobre você, sobre meus parentes, amigos e inimigos. Em outras palavras, nesse trabalho, nós tomamos inteira responsabilidade pela harmonia em nossa vida. Tudo isso está sob nossa responsabilidade, não do meu pai, da minha mãe, não dos meus empregadores ou do governo. É uma responsabilidade individual. A razão é que, no começo, no princípio dos tempos, Deus nos deu domínio. E se eu não estou me apropriando desse domínio, a falta não pode ser sua, da minha mãe, do meu pai, dos meus professores ou do governo. A falta é exclusivamente minha e de mais ninguém. Se não estou exercendo o domínio que Deus me deu sobre a minha vida. A falta é exclusivamente minha se não conheço a verdade sobre Deus e sobre sua criação. É certo que no começo da minha vida, a responsabilidade não é completamente minha, porque recebi uma educação baseada num falso conceito da vida, num falso conceito do que constitui a vida e, naturalmente, eu tenho a desculpa de ser ignorante sobre a verdade. Mas, uma vez que tomo conhecimento de que essa visão materialista da vida é errônea, ninguém mais pode ser responsabilizado pela direção que dou à minha vida. Quando somos iluminados e passamos a trilhar o caminho espiritual, essa é a mensagem que recebemos. Deus expressa a si mesmo como ser individual. Deus se expressa em toda a sua criação. Deus se expressa como eu e como você.
Deus constitui sua vida, sua mente, sua alma, seu corpo. Seu corpo é o templo de Deus. Deus encarnou a si mesmo em seu Filho. Encarnou a si mesmo a presença espiritual e o poder em seu Filho. Essa presença espiritual em você recebeu o poder de curar os doentes, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos, perdoar os pecadores e multiplicar pães e peixes. A divina presença de Deus em você é o que os hebreus chamam de Emanuel, que os cristãos chamam de Cristo, que os indianos chamam de Buda. Tudo isso está dentro de você. E a função do Emanuel, Deus conosco, do Cristo, o Espírito de Deus dentro de nós, a função dele é trazer harmonia para todo o seu ser, toda a sua vida, todo o seu corpo, perdoar seus pecados, livrá-lo da tentação, multiplicar pães e peixes em todas as áreas da sua vida e em todas as suas experiências. Mas a nossa ignorância desse poder nos impede de exercê-lo e demonstrá-lo. Portanto, o velho ensinamento de um Deus no céu separado de nós e que só nos abençoa se cumprirmos os 10 mandamentos é a razão da nossa ignorância sobre o Cristo. E por isso, não vivemos através do Cristo que vive em nós. Entretanto, quando Deus lhe é revelado como a essência de sua própria vida, sua mente, sua alma, a substância que constitui seu corpo, quando lhe é revelado que Deus colocou seu Filho, sua própria imagem, no centro do seu ser, o Emanuel, deixe que essa presença exerça sua maravilhosa função e o ressuscite do túmulo de carne, erguendo-o acima da crença da matéria e multiplicando todos os seus pães e peixes. Uma vez que você receba a iluminação como Jesus recebeu, você precisa saber que essa é uma verdade universal, uma verdade sobre toda a criatura na face da terra. Porque somente após você haver feito esse reconhecimento como universal, está você se apropriando da verdade sobre a realidade. A realidade sobre você é a realidade sobre todas as pessoas. Sem esse conhecimento, você está mantendo falsos conceitos, falsas ideias ou falsas opiniões em seu próprio pensamento e sofrendo os efeitos dos mesmos. Perceba que essas pessoas que são prisioneiras de falsos conceitos não estão limitando a você ou a mim, mas ao manter um falso conceito sobre o universo, estão limitando a si mesmas. É como se vivessem dentro de uma caixa. Entretanto, é importante observar que essa caixa não é física, ela é mental. E ninguém, nem nenhuma condição as está aprisionando nessa caixa. Elas estão aprisionando a si mesmas. E assim, se nós acreditamos que o homem é mortal, qualquer homem, então acreditamos que a vida é limitada, sua vida, minha vida ou de qualquer outra pessoa. Se acreditamos que a vida é limitada ao período entre o nascimento e a morte, construímos uma caixa em torno de nós mesmos. Uma caixa constituída de falsos conceitos sobre Deus, o homem e o universo. À medida que evoluímos no caminho espiritual, conseguimos perceber que esse é um universo incorpóreo, um universo que não é material, não é físico, apesar de todas as aparências em contrário. Agora pense que choque para o mundo saber, há 30 anos atrás, que tudo é a mente infinita em suas infinitas manifestações.
Em outras palavras, tudo o que existe é manifestação da mente. Isso foi confirmado há menos de um ano. Dr. Von Braun, o homem que hoje dirige os projetos nucleares nos Estados Unidos, publicou em um jornal americano que conseguiram provar que a mente é a substância da matéria. A mente é a substância da matéria. E é por essa razão que o que você mantém em sua mente se materializa. Isso confirma o seu domínio sobre a sua vida, sobre seu corpo, sobre seu mundo. Quando você toma conhecimento do que o que entra em sua mente vai ser manifestado em seu mundo. Em outras palavras, se você acredita que sua mente ou seu corpo pode ser doente ou bom, é você quem está construindo essa caixa para você mesmo. É você quem está criando essa limitação. Porque nem sua mente, nem seu corpo podem ser doentes ou sadios. É aquilo que você coloca em sua mente que vai determinar a condição do corpo. Também não é a mente que está doente. A mente é apenas a substância da qual o corpo é formado. Agora olhe para seu corpo e veja se você pode concordar que esse corpo não é você. Ele é seu. Procure então lembrar como usar a sua mente e perceba que sua mente não é você, que essa mente é sua. Agora perceba que você pode determinar o que vai colocar em sua mente, desde que foi você e não seu corpo, nem a sua mente, quem decidiu vir aqui hoje. E sua mente e seu corpo tiveram que vir com você. Provavelmente, se eles tivessem vontade própria, poderiam ter ficado em casa confortavelmente nesse domingo. Mas você não permitiria. Você estava determinado a vir aqui para receber a verdade em sua mente. E é você também quem determina o quanto de verdade ou de mentira vai ser colocado em sua mente. O quanto do seu tempo você vai dedicar a prestar atenção àquilo que está sendo colocado em sua mente. Seja o que for que você coloca em sua mente, vai aparecer como seu corpo, seus negócios, sua casa. Esse você do qual eu estou falando tem dois aspectos ou duas naturezas diferentes. Existe o você que é o homem natural, o qual não está sob a lei de Deus. Esse você, às vezes, está metade sob a lei de Deus e a outra metade sob as leis do mundo. Esse você que está buscando o caminho espiritual, está vivendo parcialmente sob as leis do mundo e parcialmente sob a graça de Deus, numa fase de transição. Mas existe ainda um outro você. Existe um outro você que vive completamente sem preocupação, sem ter que aprender sobre a verdade, porque ele é a verdade. Quando você chega a ele, você encontrou o Cristo dentro de você. No presente momento, esse você é um ser humano comum com um certo grau de conhecimento de que o Cristo vive dentro de si mesmo. Mais tarde, à medida que você progride no caminho espiritual, esse você vai diminuindo pouco a pouco e o Cristo em você vai crescendo mais e mais. E então, você tem a condição de evoluir e viver 70% ou 80% do Cristo interior e somente 10 ou 20% do homem natural. Ninguém jamais manifestou o Cristo completamente. Jesus atingiu o mais alto grau que um ser humano pode atingir desse Cristo, da manifestação do Cristo. Quem atingiu o mais elevado grau nessa terra foi Jesus. E nós, como seus discípulos, estamos seguindo o seu caminho.
Mas como fazer essa transição do ser humano natural para o Cristo, para a divindade dentro de nós? Como poderemos eliminar a mortalidade e nos enchermos de imortalidade? Como eliminar o homem natural para que o Cristo possa se manifestar? No entendimento da mensagem do caminho infinito, a resposta é através da eliminação dos falsos conceitos, falsas visões, falsas ideias sobre Deus, o homem e o universo. Por exemplo, humanamente é muito natural olhar para as pessoas e ver que algumas são jovens, outras idosas, algumas saudáveis e outras doentes, algumas ricas e outras pobres. Isso é o comportamento normal de nossa mente. Mas você precisa se lembrar de que não existe sequer uma palavra de verdade em tudo isso. Quando olho para as pessoas e as vejo dessa forma, estou mantendo conceitos, percepções e ideias acerca das mesmas. Mas, na medida em que eu acredito em tudo isso, estou agindo como homem natural. Entretanto, na medida em que posso ver com olhos espirituais e ver você por trás dos seus olhos, o incorpóreo espiritual ser que você é, o ser divino feito à imagem e semelhança de Deus, na proporção em que consigo ver isso, estou vivendo no Cristo que vive em mim. Na medida em que simpatizo com você e tenho pena de suas fraquezas, enfermidades ou pecados, nessa proporção estou vivendo como homem natural. Mas, na medida em que me recuso a aceitar como verdade as imagens que se apresentam aos meus olhos, na medida que não as aceito ou as passo para você, me recuso a acreditar que elas são parte de você e posso dizer espiritualmente: eu sei quem você é o Santo de Israel, a descendência espiritual de Deus. Nessa medida, estou vivendo no Cristo. Quanto mais opiniões humanas eu tenho sobre Deus, o homem e o universo, mais estou vivendo como homem mortal. Quanto mais eu consigo olhar para as pessoas através do entendimento espiritual, mais percebo que Deus nunca teve um filho ilegítimo. Todos são filhos de Deus. E na proporção em que posso ser liberto da crença nas aparências, porque lembre-se que, com meus olhos, eu vejo apenas as aparências. Mas na proporção em que me liberto das aparências, posso fazer como Jesus. Ele podia ver as aparências também. Ele viu o homem que era cego. Ele viu os aleijados à beira do caminho. Ele viu a mulher adúltera. Com os olhos humanos, ele via a cena humana. Mas, com seu discernimento espiritual, ele viu que todas essas cenas eram frutos da ignorância. Portanto, ele pôde dizer: nem eu te condeno, teus pecados estão perdoados. Certamente todos eles eram frutos da ignorância na qual aquelas pessoas tinham nascido. Mas, através do discernimento espiritual, através da luz que lhe foi dada, ele sabia que Deus constitui o ser individual. Ele sabia que, mesmo que seus olhos testificassem algo diferente, internamente, ele sabia que Deus constitui o ser individual. E na proporção em que eu posso desacreditar da aparência e manter a minha crença naquilo que sei ser verdade, estou vivendo minha vida em Cristo. A interessante parte de tudo isso é que, à medida em que me atenho à verdade espiritual, apesar de todas as aparências, minha própria vida melhora, minha saúde melhora, meu suprimento aumenta, meus pecados e desejos pecaminosos diminuem
E tão somente por estar aqui, olhando para vocês e reconhecendo a verdade sobre vocês. Então, estou trazendo harmonia para mim mesmo. Dessa forma, então, cada um de nós é responsável pela demonstração da harmonia em nossa vida ou não. O caminho para isso não é apenas conhecer a verdade sobre nós mesmos, mas conhecer a mesma verdade sobre nossos amigos, parentes e inimigos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos constituem o universo de Deus, o reino de Deus, a criação de Deus. A razão pela qual existem tantas pessoas no mundo que não conhecem a própria identidade, ou a sua ou a minha, não tem nada a ver comigo. Nós entendemos quando a Escritura diz: 1000 cairão à minha esquerda e 10.000 à minha direita. Certamente, se o mundo não abrir os olhos para a verdade, ele terá que pagar o preço da ignorância. Mas isso não atinge aqueles que conhecem a verdade. Na medida em que olho para o mundo no conhecimento de que Deus constitui toda a sua criação, meu universo estará intacto. O Mestre confirma isso quando diz: se eu viver na verdade e deixar a verdade viver em mim, darei muitos frutos. Mas ele também diz que aqueles que não vivem na verdade, nem permitem que a verdade viva neles, são como um galho da árvore que é cortado e lançado ao fogo. Portanto, no começo de nossa experiência, nós somos responsáveis apenas pela nossa demonstração, não pela demonstração de mais ninguém. E tudo o que podemos fazer por um longo período é fazer a demonstração de ser capaz de olhar para o mundo e perdoar 70 vezes 7 e fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam. Não viver pela lei de um olho por um olho e um dente por um dente, mas perdoar 70 vezes 7. Não resistir ao mal. Por muito tempo precisamos dar toda a nossa atenção à nossa demonstração. E, ao avançarmos bastante em nossa vida espiritual, ela passa a tomar conta de nós e automaticamente seremos capazes de olhar para o mundo sem ver as aparências. Nós então atraímos para nós mesmos aqueles que precisam de nós. Eles podem até não saber, mas eles se sentem atraídos por nós para que possamos confortá-los, curá-los ou iluminá-los. Só então eles passam a ser parte de nossa responsabilidade, porque agora livremente damos o que livremente recebemos. Apenas se lembre que nesse estágio do nosso desenvolvimento não estamos preocupados com o mundo, com a sua demonstração ou falta dela, mas somente com aquelas de nossa própria família espiritual, aqueles que são atraídos para nós. O Mestre demonstrou esse estágio quando se recusou a atender a uma mulher samaritana que queria que ele curasse sua filha. Não, ele recusou. Eu não vou curar sua filha, eu vim apenas para os filhos da casa de Israel. Somente quando a mulher demonstrou sua fé, somente quando a mulher demonstrou sua busca espiritual, o Mestre concordou em curar a sua filha. Conosco, isso acontece também. No segundo estágio do nosso desenvolvimento espiritual, nós não estamos preocupados com o mundo, com aqueles que ainda estão numa vida material. Estamos preocupados somente em ajudar aqueles que vêm até nós, que são atraídos para nós. Você pode notar isso na prática do caminho infinito.
Nós não saímos atrás de salvar o mundo. Vamos apenas aonde somos convidados e nos dirigimos àqueles que, de uma forma ou de outra, foram guiados até nós para ouvir a verdade. Não saímos fazendo propaganda para atrair as pessoas. Não fazemos proselitismo. Não falamos que encontramos a verdade e queremos que as pessoas a aceitem. Não. Não vamos atrás de ninguém, mas nos sentamos aqui desejosos de atender todos aqueles que forem guiados até nós. Queremos partilhar com eles tudo o que temos. Portanto, vocês podem observar que nessa sala ninguém foi pressionado ou convidado a vir. Cada um veio porque de alguma forma se sentiu atraído pela nossa mensagem. Vieram por vontade própria. E assim é em cada cidade, em cada país. Somente partilhamos esses ensinamentos com aqueles que sentem o chamado de uma forma ou de outra e vêm nos procurar. Então, partilhamos tudo o que temos, sem reter coisa alguma. Tudo o que temos é seu, mas você precisa buscar. Você pode perguntar a si mesmo: isso é justo com as outras pessoas lá fora no mundo, que nem sequer sabem que essa mensagem existe? Mas como podemos nós lhes oferecer? Eles nos ouviriam? Não estão eles tão ocupados? Não têm tantas coisas que acham mais importantes para fazer? Naturalmente vocês sabem a resposta. Há aqueles que ouvem a minha voz, e eles são guiados. Há aqueles que ainda não estão prontos para abandonar a espada ou para parar de viver de pão tão somente. E mesmo que vocês levassem a mensagem até eles, ela não seria aceita. Há um terceiro estágio, no qual a pessoa está tão repleta de luz que não tem mais problemas pessoais. Ela não tem mais preocupação alguma. Ela então pode exercer um trabalho de trazer essa luz para o mundo, sem a necessidade de pregação, de convencimento ou qualquer sacrifício. Ela simplesmente atrai pela sua luz, atrai a todos. Mas para nós ainda existem 2 passos. No primeiro, eu trabalho comigo mesmo e me preocupo unicamente em atingir a compreensão da verdade. Até chegar o momento em que eu não mais mantenho falsos conceitos sobre Deus, o homem ou o universo. Até que dentro de mim mesmo eu esteja absolutamente convicto de que Deus constitui esse universo e possa então dispensar todas as minhas crenças nas aparências que se apresentam no meu caminho. Não acredito mais no que meus olhos veem. Então, agora posso dar o segundo passo. Esse segundo passo só pode ser tomado quando o primeiro se tornou tão forte, tão evidente na minha vida, que outras pessoas podem senti-lo e então são atraídas para mim em busca de conforto, ou cura, ou instrução. Então posso partilhar com elas livremente, assim como outros partilharam comigo. Esses são os nossos passos imediatos. O terceiro passo está reservado para aqueles que conseguiram ir além desses 2 primeiros passos. Gostaria de alertar que a parte mais difícil é entender que nossa manifestação não pode realmente ser limitada por ninguém, embora nós normalmente pensemos que pode. Na realidade, nós somos limitados apenas pelos conceitos que mantemos em nossa mente. E, portanto,
Se não estamos testemunhando em nossas vidas a graça de Deus, é porque estamos ainda mantendo conceitos do mundo. Estamos ainda culpando os outros por não sermos amados, ou culpando os outros por não serem agradecidos, ou culpando os outros por não serem espirituais. Observe que somos seres espirituais. Todos nós somos seres espirituais e puros. E se eu estou mantendo um falso conceito sobre você, esse falso conceito me limita. Portanto, eu sou a única pessoa que precisa ser curada. De que preciso ser curado? Preciso ser curado do conceito errôneo, mortal ou material que posso estar mantendo sobre você. E da mesma forma, não importa quão espiritual alguma outra pessoa se torna, isso não ajuda você enquanto você mesmo não procura se libertar desses conceitos. Somente na proporção em que você consegue abandonar seus falsos conceitos, somente na proporção em que você consegue abandonar sua crença numa realidade mortal, no universo material, somente nessa proporção pode você viver pela graça de Deus. Nós somos afortunados porque através dessa mensagem foi nos dado um meio para reformular esses conceitos. E ainda que a princípio possa parecer muito difícil, essa é a forma de atingirmos nosso gol. E nosso gol é Cristo, é nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. E a revelação que vai simplificar essa mudança de conceitos é que não existe bem ou mal. A revelação é esta: não existe bem ou mal. Eu sei que as aparências testificam o contrário, mas lembre-se que muitas coisas que você considera que é bem, outras pessoas consideram mal. Lembre-se também que muitas coisas que você considera mal, outras pessoas consideram bem. Portanto, não há debaixo do céu nada que tenha por si mesmo a qualidade de bom ou ruim. Lembre-se que o tranquilizante que você toma para dormir pode também matá-lo. Os brilhantes raios do sol podem queimar sua pele. Aquele delicioso coquetel pode transformá-lo num alcoólatra. Não há nada ruim ou bom em si mesmo. Quando você adota esse princípio como uma forma de vida, o efeito das coisas do mundo sobre você muda automaticamente. Um buquê de flores pode causar alergia em algumas pessoas e em outras não. São essas flores boas para algumas pessoas e ruins para outras? Não. Elas são aquilo que nossos conceitos fazem delas. Portanto, para ser capaz de apreciar esse buquê de flores, sem lhe atribuir nem a qualidade de bom ou ruim, você precisa ter o correto entendimento sobre elas. Elas não são boas ou ruins, são simplesmente belas. Da mesma forma, quando nossos praticantes são chamados para ajudar pessoas que, acidentalmente ou propositadamente foram envenenadas, elas precisam saber que não existe bem ou mal, que nada contém em si mesmo qualidades de bem ou de mal. Assim, o veneno perde seu poder. Adão deu nome a todas as coisas e classificou como boas e ruins. Adão significa a crença universal em dois poderes. Mas, no momento em que você retira de sua mente a crença em dois poderes, você não experiencia dois poderes. Na proporção em que retira de sua mente a crença em dois poderes, você retira a experiência de dois poderes de sua vida. Em outras palavras,
Se eu posso olhar para o mundo lá fora e ver que nenhuma de suas formas tem qualidades boas ou mais, então nada disso tem poder algum sobre mim. Você pode me perguntar se não estou sacrificando alguma coisa. Sim, estou sacrificando meus falsos conceitos. Estou desejando receber meu bem do invisível dentro de mim, em lugar de me preocupar com a crença em algum bem externo a mim. Você precisa ler mais sobre esse assunto, porque ele é apresentado numa centena de diferentes formas, mas ele é a base para a nossa prática de cura. Suponhamos que você se encontra diante de um caso de febre. Na maioria dos ensinamentos, você tentaria fazer com que o bem vencesse o mal. No mundo material, você procuraria um bom remédio para afastar a febre. Na metafísica, você usaria o poder do pensamento positivo para vencer a febre, ou a crença na febre. Mas na mensagem do caminho infinito, você não faz nada disso. Você relaxa na certeza que não há nem bem nem mal em qualquer forma de efeito, que todas as qualidades vêm de Deus. Todas as qualidades são espirituais, portanto, nem boas nem ruins. Uma vez que você põe em prática esse princípio de nem bom nem ruim, você está retornando ao Éden. Você está retornando ao momento antes da queda, porque é exatamente essa crença no bem e no mal que constitui a queda do homem. E quando você não mais acredita em formas externas, boas ou más, você está de volta ao Éden, na divina harmonia, no universo incorpóreo, no universo espiritual. Primeiro precisamos praticar. Quando nos são apresentadas imagens ou cenas ou situações ou pessoas que testificam do bem e do mal, precisamos perceber através de tudo isso que não existe bem ou mal. Existe somente a realidade espiritual que é perfeita. Essa realidade aparente é reflexo da nossa mente. Quando alguém nos apresenta uma aparência de discórdia, é muito agradável poder ver através dessa aparência e dizer: não existe bem nem mal. Mas é difícil ver uma pessoa saudável e dizer: isso não é bom nem ruim, porque parece que estamos negando a qualidade boa que está se apresentando. Porém, precisamos negá-la, porque uma boa saúde pode se transformar numa saúde ruim. A juventude se transforma em velhice, a vida em morte. Assim, quando queremos nos agarrar ao bem humano, sabemos que o oposto está à nossa espreita. A qualquer momento, esse bem pode se transformar em mal. Mas, se você puder olhar para um buquê de rosas e não vê-lo como bom ou mal, apenas espiritual, energia espiritual tomando forma. Quando você pode olhar para um animal de estimação e dizer: você não é bom nem mal. Quando uma pessoa age mal, eu também posso ver que ela não é má. Não importam as aparências. Você não é bom nem mal. Você é espiritual. Você pode olhar para uma criança e ver que ela não é boa nem má, independentemente das aparências. Nós gostamos de olhar para elas, considerá-las boas, mas muitas vezes olhamos para elas e as vemos como más. Precisamos treinar nossos olhos, abrir nossos olhos espirituais para ver além das aparências e assim poder dizer: você não é bom nem ruim, você é filho de Deus, você é perfeito. Você é a manifestação do Espírito de Deus. Portanto, você não é bom nem ruim. Ninguém sabe mais do que eu quanto isso é difícil.
Mas esse é o preço. Esse é o preço da harmonia espiritual. Quando você não mais vê o bem e o mal nas pessoas, você as leva de volta ao Éden, ao retirar delas a crença no bem e no mal. Quando você não se permite mais o prazer de estar rotulando as pessoas, algumas como boas e outras como ruins, quando você renuncia a todo julgamento e realmente sustenta em sua mente: eu sei quem você é. Você é o Santo de Israel. Você é o Filho de Deus, sua imagem e semelhança espiritual. Não há bem ou mal em você. Existe apenas Deus, Espírito, realidade. Você não percebe que isso muda completamente nosso conceito do mundo? Você não percebe como pouco a pouco nós largamos todos os conceitos que acumulamos por milhares e milhares de anos e que nos tornam cegos à realidade espiritual? Nesse meu trabalho, tenho visto muitos homens aparentemente maus manifestarem seu lado bom, e a única forma dessa transformação acontecer é pela conscientização de que não existe nem mal nem bem, e que eles são da família de Deus, e preciso sustentar isso firmemente até que a demonstração dessa verdade se torne aparente. Quantas vezes nós temos trabalhado com pessoas doentes, não tentando curá-las, mas compreendendo que não existe bem nem mal. Deus constitui a realidade do nosso ser, a nossa perfeição. E nos atemos a essa verdade apesar das aparências, até que as aparências mudem. Não importa se estamos lidando com pecadores ou com doentes, nós estamos lidando apenas com ignorância da realidade espiritual. E essa ignorância universal diz que existe o bem e o mal. Mas um com Deus é maioria. Um com a verdade é maioria. Aquele que conhece a verdade pode dizer como o mestre: o que te prende? Abre teus olhos. Ou levanta, toma tua cama e anda. Ele nunca chamou Deus para curar. Ele tinha a capacidade de olhar para as pessoas e dizer: levanta, toma tua cama e anda. O que te impede? Reconhecendo que as aparências não são verdadeiras. Não julgueis segundo as aparências, ele diz. Julgueis através do reto juízo. E somos ensinados que não existe o bem e o mal, mas acreditando que eles existem, fazemos com que se manifestem. Você precisa ser forte o suficiente para olhar para as coisas do mundo e pensar em quantas coisas que você pensava que eram boas e se mostraram ruins, e quantas coisas que você pensava que eram ruins e se mostraram boas. Nós sabemos como somos enganados em nossos julgamentos. Você vai transformar seus conceitos sobre tudo no momento em que começar a aplicar esse princípio de que não existe bem ou mal em nada, em ninguém. Só existe Deus. Para começar, esse princípio muda a sua vida. E além do que faz pelas outras pessoas, ele muda você para melhor. E sua consciência é tão poderosa que, fazendo isso constantemente, você ajuda as outras pessoas a se libertarem da crença no bem e no mal. Mas estou certo que você sabe que essa não é uma lição fácil de assimilar. Portanto, espero que ouça a gravação dessa mensagem repetidamente, até que a mesma fique enraizada dentro de você, para que possa realmente olhar para o mundo lá fora e dizer: não há nem bem nem mal em coisa alguma, em pessoa alguma, porque Deus constitui tudo o que existe.
Deus é o único poder. Muito obrigada.